Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Muitas graças rendemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu creio que você está consciente de que Ele é digno da sua adoração. E eu creio que nesta tarde, todos nós que viemos a este lugar, viemos com o único objetivo de adorar a Deus. Que, aliás, esse é o objetivo primeiro da nossa existência: adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Então, toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação, todo tributo, toda adoração, toda grandeza, tudo que há nos céus e na terra, adorem ao Criador. A mais pequena criatura que está no recôndito do mar, no fundo do mar, adora a Deus, louva a Deus. Tudo que tem fôlego, louve a Deus. Quem não louva a Deus está com defeito de formação. E a formação da igreja é louvar e adorar o Criador eternamente, aqui, hoje e na eternidade. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo, no nosso tema, muito grandioso, sola Escritura, ou só as Escrituras. É um tema que Deus colocou no coração do nosso pastor e do nosso coordenador, para que fosse trabalhado em nossas vidas, esta palavra tão poderosa. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sabemos que o nosso coordenador falou que eu ia pregar, mas o pregador está a caminho, que é o nosso amizade, né? Amizadai. Então, eu vim aqui com a alma esperando o alimento e o irmão me colocou. Eu fico logo tremendo, as mãos gelam, porque não é fácil. Não é fácil, mas vocês vão orando. Eu só posso falar o que Deus falar. Glória a Deus. Eu parto do entendimento que se Deus não falar com a igreja, o pregador não faz nada, irmão. Ele pode ter uma carreta de conhecimento, mas a coisa trava e não sai nada. Mas se Deus quiser, e é do querer dele, vocês vão orando, então a gente vai falando aqui debaixo da graça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é o nosso tema, só a Escritura. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, útil para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Eu acho interessante esse quando Paulo diz para corrigir, é muito significativo no texto. Isso torna o texto muito mais forte. Está falando de algo de grande utilidade, como está no próprio texto. Meus irmãos, é muito grandioso essa palavra, porque nós vamos observar que nada existe sem a palavra, verdade? Tudo foi criado pelo poder da palavra. Deus criou tudo, o universo, tudo foi criado com o poder da palavra. Sem a palavra não existiria igreja. A igreja só existe por causa da palavra. Glória a Deus. A palavra, ela é poderosa e grandiosa para construir,
para edificar, para corrigir. Então vamos falar um pouco do valor, da preciosidade da palavra nas nossas vidas, porque se ela é tão importante, ela deve tomar em nossas vidas o primeiro lugar, a palavra em nossos corações. Ele diz: guardei a palavra no meu coração. O jovem, ele deve guardar a palavra de Deus no coração. Como purificará o jovem ou o mancebo o seu caminho? A resposta qual é? Vocês sabem? Não sabe não? Salmo 119. Como purificará o jovem ou o mancebo o seu caminho? Ele diz: observando conforme a sua palavra. Não adianta nós querer correr da palavra de Deus. Tudo só funciona com a palavra. Então, como é que o jovem pode purificar o seu caminho? Observando. A palavra observar quer dizer guardando a tua palavra no meu coração. Na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 2, eu lhe chamo para lermos esse versículo. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 14. Como é que diz? Eu vos escrevi, paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Um jovem forte é um jovem que a palavra de Deus está no coração. Vamos dar o exemplo de Daniel. Daniel estava com a alma cheia de palavra de Deus. Glória a Deus. E quando ele chegou em Babilônia, ele colocou no seu coração, Daniel capítulo 1, versículo 8, ele colocou no seu coração não se contaminar, não pecar. É isso que quer dizer, porque era um moço em que a palavra de Deus estava no coração. Por isso ele era um moço de caráter firme. E com este caráter firme, na palavra, vamos à linguagem, ele abalou as estruturas de Babilônia. Aleluia. O leão não comeu ele, não pôde comer, porque o leão do mundanismo já tem destruído a vida de muitos jovens. Ele está com os pés na igreja, mas o coração está no mundo. Ele fica olhando o jovem do mundo e fica até com uma certa ciumeira, porque está aqui na igreja, o moço do mundo está se prostituindo lá, com as mulheres, com as meninas, e ele fica olhando. Deus está dizendo: eu estou vendo teu coração. Um coração dividido não pode servir a Deus. Tem que servir a Deus de todo o coração. Tem que os pés estar aqui dentro da igreja, a alma também, o coração também, a vida também. O verdadeiro arrependimento não é só de pensamento, é das atitudes também, é da maneira de você agir, de como você se comporta. Você é um moço e uma moça transformada, cheia do Espírito Santo, para fazer diferença no meio de uma geração corrompida e contaminada. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Que texto glorioso. Então já venceste o maligno. Por que venceste? Eu estou sentindo que tem uma glória de Deus aqui, e que o Espírito Santo desde ontem já está trabalhando no coração de muitos moços, de muitas jovens. Você já está melhor hoje. Eu já sinto aqui uma brisa, algo glorioso de mudança de atitude.
Não é pensar em Jesus só no congresso em meia hora, não. Você tem que pensar em Jesus dentro do lar. Você tem que pensar em Jesus na universidade. Deus tirou o jovem profeta Ezequiel do meio dos cativos. E sabe por que Deus tirou Ezequiel, aquele moço, do meio dos cativos? Porque ele estava sendo luz lá. Não deixe que o ambiente mude você, você tem que mudar o ambiente. Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses moços saíram de Babilônia, mas quando chegaram em Babilônia, eles transformaram o ambiente em que estava. Segura aí que tem coisa do céu para a tua vida. E o texto de Ezequiel, capítulo 1, se me escapa da memória, diz que a glória, a mão de Deus veio sobre Ezequiel entre os cativos, e ele foi cheio da visão e da glória de Deus. Aleluia. Ser cheio do Espírito da igreja é bom. Eu quero ver ser cheio do Espírito no meio do mundo, no meio dos ímpios, no meio daqueles que não dão exemplo. Mas é lá que você tem que ser cheio. E o Espírito Santo está dizendo: como é que o nome de Jesus vai ser glorificado no meio dessa geração através do Espírito Santo? É dos instrumentos que é você. Aleluia. Eu fiquei me perguntando, Jesus disse: Ele me glorificará. Mas como é que o Espírito Santo vai glorificar Jesus? Ele precisa do instrumento. Você está entendendo esse negócio? Então Jesus está dizendo: no primeiro século, o meu nome era glorificado de forma muito grandiosa. Porque quando os discípulos pregavam e falavam do que Jesus tinha falado do Espírito Santo, que ele viria para ficar, que ele viria para guiar, na verdade. E Jesus disse também que ele veio para me glorificar. E eu fico pensando nessa geração hoje, do século 21, será que Jesus está sendo menos glorificado do que no primeiro século? Veja, porque no primeiro século eles entenderam o que Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século, mas eu não posso ficar, mas eu vou deixar um igual eu, é o Espírito Santo. Nós não temos Jesus fisicamente falando, mas nós temos Ele na representatividade do Espírito habitando. Então a consciência de que é Ele que vai glorificar o nome de Jesus através de você. Ou você glorifica ou não glorifica. Mas a diferença é que os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina, Bíblia. Eu estou falando no tema, só as escrituras, é o nosso tema. Esse tema vai transformar crente, jovem, durante esse ano, que é o nosso tema geral, 2019, é as escrituras nos nossos corações, para que o nome de Jesus seja glorificado na igreja. Vamos para o texto. Vamos para o nosso texto. Voltando ao nosso tema, eu estou comendo com força. Eu estou igual o menino barrigudo que come com as duas mãos. Que esse negócio veio do céu, é revelação. Porque crente que ora tem revelação. Crente obediente tem revelação. Crente que não guarda a palavra não tem revelação. Fica só os outros vendo, os outros ter. Crente que não ora não vê nada. Só vê assombração. Mas crente que ora e ama a palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 118, como ama a tua lei. Eita, ela é o meu prazer e meditação de dia e de noite. Quem ama a Bíblia pode dizer: só as escrituras, ela vai reinar. Como disse Paulo aos Efésios: deixe a palavra reinar nos vossos corações. Deixe ela habitar nos vossos corações. Oh, maravilha do céu. Oh, Jesus.
2 Timóteo, capítulo 3, é o nosso texto como base. Há um versículo nesse texto, irmão Maciel, nos ajude. Desde a tua meninice, está mais sagrada a letra, é o 15, né? Isso. É isso aqui. O Espírito Santo disse que era para eu ler esse textinho aqui, ó. Aqui, é céu puro. E que desde a tua meninice, sabes o quê? As sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então tem que colocar a Bíblia no coração das crianças, porque desde criança ele já comia a Bíblia com mãe e pai ensinando em casa, e a avó Lloyd. Daí temos que alimentarmos desde pequeno com as sagradas letras. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, senhores e senhoras, jovem, ele diz que pode fazer-te sábio para a salvação. Aqui está o mistério do negócio. Porque a gente pode ser sábio para ensinar na escola, não é? A questão da sabedoria não é essa? Olhe para cá, isso aqui é miolo. Se vocês não quiserem, eu como isso aqui com as duas mãos, igual moleque, para encher a alma. O segredo de conhecer as Escrituras é para ser sábio para a salvação. O nome disso é temor. O nome disso é obediência. Sábio para a salvação significa, como disse Paulo, crescendo com temor e tremor. É cada dia, dia após dia, melhores para o reino. Porque não adianta ser sábio simplesmente na palavra, na letra. Não, sabedoria aqui é comunhão. Sabedoria aqui é intimidade. Sabedoria aqui é ter o Espírito como seu amigo. E também as Escrituras como a comida que você come todo dia de manhã. Vamos saber se tem crente sábio aqui. De manhã você vai para o WhatsApp ou vai para a Bíblia? Qual é a primeira coisa que você faz? Qual a primeira coisa que você está fazendo? Ir para o Zap ou ir para a Bíblia? Se você vai para a Bíblia, você é um crente cheio de sabedoria de Deus. Glória ao nome de Jesus. Agora veja o versículo 10 desse texto, capítulo 3. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Meu Deus, isso é um texto forte. Seguir. A palavra seguir aqui significa conhecer. Olhe a Bíblia, olhe em outra versão. A palavra aqui significa: tu, porém, conhece a doutrina. Meus irmãos, de que maneira nós estamos conhecendo a doutrina? Porque tem muitos jovens que fogem da doutrina. Não vem na terça-feira ouvir a doutrina, mas essa doutrina vai fazer desse moço, dessa jovem, um rapaz sábio, uma moça inteligente. Inteligência na vida de intimidade e de comunhão com Deus. Conhece a minha doutrina, meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Essa fé aqui, você pode ver. Essa fé aqui não é aquela fé de que você vai dizer: eu estou estudando e vou passar no meu curso de universidade. Não. Eu vou passar minhas férias quando eu casar nos Estados Unidos, em Londres. Eu tenho fé.
Porque no meu casamento eu vou passar minha lua de mel em Londres, nos Estados Unidos. Amém. Não vou dizer que não é fé não, pode ser fé. Mas a verdadeira fé, ela não está nas coisas da terra. A verdadeira fé está nas coisas do céu. Essa fé aqui é a fé de 11 do livro de Hebreus. É a fé que renuncia o mundo, os prazeres, as coisas que lhe causam contentamento aqui na terra, são essas que nós precisamos deixar para trás. Pela fé, quando ele ouviu a voz de Deus, ele fez o que, irmão? Obedeceu, indo para um lugar em que não sabia onde era. Pela fé, Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Quando Faraó morresse, Moisés ia ficar no lugar dele. Vamos ver se hoje a gente vai confrontar nós mesmos aqui. Eu estou completando, o nosso pregador já chegou. Mas se você soubesse que você era filho de uma princesa, e de que quando o monarca morresse, você ficaria no lugar dele, o que é que você escolheria? Padecer, sofrer com o povo numa caminhada? Ou disse, não, aqui eu não vou deixar não. Quando esse senhor morrer, eu vou ser o imperador, eu vou ser o homem mais conhecido da terra, rico. Porque tem gente que tem um olhão grande nas coisas da terra, é materialista. Eu vou ganhar muito dinheiro nesse negócio. E o Espírito Santo está dizendo de ser materialista. Tire seu olhar das coisas só da terra. Trabalhe, estude, mas tenha como base desta fé os céus, os tesouros que estão reservados à cidade, que está preparada. Que Deus continue nos ajudando.